Primeira Guerra Mundial, que desde 1914 torcida toda uma geração na flor da vida, no mais sanguinolento acontecimento que até então ocorreu na história da humanidade, fará sentir ao corpo expedicionário português a violência, a brutalidade e o horror naquela madrugada de 9 de abril de 1918, durante a Batalha de La Lys, onde as forças portuguesas perderam em poucas horas, entre mortos e feridos, mais de 7.000 homens. A Primeira Guerra é o resultado de vários conflitos que emergem nas sociedades europeias, entre nações com ambições imperiais, entre o conservadorismo rural e o novo modernismo urbano, entre patrões e operários. A morte do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo precipitou os acontecimentos e o governo alemão sentiu a oportunidade de dividir a Entente e assim quebrar o cerco que sujeitava a Alemanha. Man hoffte, wenn man Österreich unterstützen würde gegen Serbien, dass Russland gezwungen war, auf Serbiens Seite in einen Krieg einzutreten, vielleicht, aber dass England und Frankreich diesen Krieg scheuen würden, weil für sie keine unmittelbaren Interessen berührt waren auf dem Balkan. Und dadurch, wenn das so geschehen wäre, wäre natürlich das Bündnis zwischen Russland, Frankreich und England gestört gewesen. Die zweite Hoffnung war, dass man Österreich-Ungarn, von dem man sah, dass es von großen inneren Schwierigkeiten gebeutelt war, unterstützen würde in diesem Krieg. Österreich war der einzige zuverlässige Verbündete, den Deutschland überhaupt hatte. Also man konnte Österreich eigentlich gar nicht fallen lassen. Mas rapidamente o conflito envolveu outros países. Das heißt, bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn wurde überlegt, dass man große Teile Belgiens annektieren würde, auch Teile Nordfrankreichs, Teile Polens waren in der Diskussion. Das heißt, es ist sehr schnell eine Radikalisierung festzustellen und dass hier auch vor allem Kreise der Industrie, aus der Industrie begierig darauf waren, wichtige Rohstoffgebiete hinzuzugewinnen, dass die Militärs davon sprachen, man müsse bis weit nach Frankreich die Grenze verlagern, um für zukünftige Angriffe besser gerüstet zu sein. Meu Deus, foi por um triz. Desta vez não foi uma dum-dum. Estamos nisto há 9 meses. E se lá chegar amanhã, vou-me embora. Ainda ninguém percebeu porque é que está aqui. A África ainda vá, mas França... A participação portuguesa na frente ocidental, na frente europeia da Primeira Guerra Mundial, é um caso típico de uma liderança política, de um governo que arrasta um país para um conflito em que estão em jogo forças humanas e tecnológicas superiores àquelas que ele domina. A intenção do governo da República, principalmente do Partido Democrático de Afonso Costa, desde o primeiro momento, era forçar a beligerância, ou seja, forçar a entrada de Portugal na guerra, mas não em quaisquer circunstâncias. Um primeiro conjunto de fatores tem a ver com a questão colonial. E essa é uma primeira explicação. Portugal vai para a guerra para defender as suas colónias. A existência de duas convenções secretas assinadas entre a Inglaterra e a Alemanha para uma possível divisão do Império Português no pós-guerra fundamentou os receios do governo. E Portugal receava que, terminando a guerra numa paz de compromisso, e nesta altura, 1914, 15, 16, julgava-se que a guerra ia terminar necessariamente numa paz negociada, as colónias pudessem ser utilizadas na mesa das negociações, as colónias portuguesas, para esse compromisso. Em segundo lugar, a afirmação dentro do quadro regional, distinguindo a política externa portuguesa da política espanhola, que era de neutralidade, e aproximando Portugal das potências aliadas.
Nesse contexto, era preciso diversificar o estatuto diplomático de Portugal. E como a Espanha era neutra, Portugal passava a ser um país beligerante. Isto significava, em relação à Inglaterra, dizer o seguinte: apesar da Espanha ser uma monarquia, é neutra, e Portugal, que é uma república, é um verdadeiro aliado de Inglaterra e entra em guerra e passa à beligerância ao lado da sua velha e fiel aliada. Between 1914 and mid-1918, the Portuguese are the only army that come to the aid of the British and the French and the Belgians on the Western Front. Ça a été les Portugais ont été les premiers à venir défendre la liberté en France contre les troupes allemandes. Ça s'est fait d'une manière, je dirais, naturelle. Ça peut paraître absurde ce que je dis, parce que naturel, ça n'existe pas quand on va au front et à la guerre. On sait qu'il va y avoir des morts, on n'y va pas de bonne volonté, mais il n'y a pas eu de... Ça s'est fait naturellement, je dirais. Il y a une certaine fraternité entre les Portugais e les Français. A fome e a violência interna vividas pelo novo regime republicano, a desordem social permanente e a falta de medidas concretas para a crise existente levou o Partido Democrático a tentar a via da guerra para suscitar o movimento de união em torno da República. Porque o terceiro motivo era a fragilidade do regime. Ou seja, a República, especialmente o seu principal partido, viam a intervenção na guerra como uma maneira de provocar uma onda de patriotismo em que a população portuguesa se unisse à volta do regime, cerrasse fileiras e logo reforçasse o regime. E, portanto, havia também essa ideia, havia também esse desiderato de, através da entrada num grande conflito, através das tropas portuguesas participarem militarmente ao lado das grandes potências, encontrar uma certa legitimidade retrospectiva e, por essa via, também conseguir a consolidação política da República Democrática. Lá mais para sul, em terras de clima quente, o exército português, agora reforçado com um contingente de 60 mil homens, esforçava-se, com sucesso, por manter os seus domínios a salvo dos ataques das tropas alemãs da Damaralândia, hoje Namíbia, ou da África Oriental Alemã, atual Tanzânia. Contudo, a pedido do governo inglês, Portugal mantém-se neutro no conflito. Por várias vezes a Inglaterra disse que se Portugal quisesse declarar guerra à Alemanha, com certeza, compreendia, mas era uma opção sua. No entanto, foi muito relutante em fazer pedido em nome da aliança. The shipping position for Britain in 1916 was becoming increasingly acute. The successes of German submarines in sinking British shipping meant that British shipbuilding industry was not able to keep pace with the rate of loss, and so any German tonnage that was in Portuguese ports, which had been impounded at the beginning of the war because of Portugal's neutral status, would revert to the Allies. Só em 1916 é que acabou por fazer, não propriamente pedido para a beligerância portuguesa, mas pedido para a apreensão dos mais de 80 navios alemães que estavam em portos portugueses. 80 navios, para lhe dar uma ideia, era muito importante. Era qualquer coisa como 3 vezes a Marinha Mercante Portuguesa. Portanto, para Portugal, sem dúvida, era uma frota muito considerável, para os aliados era bastante menos, mas esses 80 navios representavam mais do que um mês de perdas aliadas em termos de navegação. Esta guerra é diferente de todas as outras. Nunca até aqui vi tanta máquina junta. São as caminhonetas, os comboios, mas também todo o armamento diferente e sofisticado que nos foi distribuído. Muitos dos meus homens não conheciam outra máquina para além desta rua. Portugal era uma sociedade rural e aliás, continuou a ser ao longo do século XX até aos anos 50 ou 60. E é este Portugal rural que é atirado para as trincheiras da Flandres para enfrentar as grandes sociedades industriais europeias, o centro da modernização europeia, como era a Alemanha, a par naturalmente da França e da Inglaterra. The nature of the fighting by 1917, 1918 on the Western Front
has been called industrialized war. The shape of the battlefield was affected profoundly by heavy artillery, by tanks, by gas, by barbed wire. And that really required an adaptation on the part of the individual soldier. The classic image of a soldier before 1914 was that he should be somebody from a rural background, that a peasant understood what the rigours of outdoor life were like and adapted well to fighting conditions. What happened between 1914 and 1918 was a realisation that actually the soldier from the industrial background, from an urban background, would probably adapt better because the machinery itself required the ability to use machinery, the ability to be familiar with machinery. O exército português não estava preparado em termos do seu treino normal para aquele tipo de guerra. No entanto, sabia-se que estas unidades teriam que passar por escolas em França quando lá chegassem. Portanto, o que levavam daqui era um treino de base. E só para lhe dar uma ideia, todo o equipamento, nomeadamente o armamento que era utilizado nesse treino de base, ficou em Portugal. O equipamento português era britânico, as espingardas, as metralhadoras, o armamento, o próprio fardamento e os famosos capacetes que nós recebemos na altura. O sistema tático ensinado, naturalmente, que tinha que ser também o britânico, porque as tropas portuguesas iam defender um setor da frente aliada e não se podia conceber de outra maneira, que tivessem uma doutrina tática distinta dos seus companheiros de armas. Ou seja, o abastecimento em munições, em víveres, o armamento, o fardamento, tudo praticamente estava dependente do abastecimento aliado. Isso não ia de Portugal, era fornecido a partir da França e logo estava-se completamente dependente do abastecimento aliado, e aqui aliado é uma forma de dizer, porque na realidade da Inglaterra. During the course of the First World War, increasingly found themselves as the financiers and also the arsenal of their allies, as the producers not only of the cash to enable them to fight, but also of the equipment. You need to remember, of course, that the Portuguese army was designed above all for war in Africa, and of course have made a major contribution to fighting in Africa, and that's where the bulk of its commitment lay. So it really was not at a stage where it was either prepared or equipped for a war in Northern Europe. O voluntarismo do governo para participar militarmente no palco de guerra europeu levou à nomeação do general Norton de Matos para preparar, em Tancos, o corpo expedicionário português. A boa organização e gestão dos fracos recursos existentes ficou conhecida como o Milagre de Tancos. Após a parada de Montalvo, o CEP seguiu desarmado para a frente ocidental. Ou seja, o que seguiu para a França foram, ao fim de algum tempo, 2 divisões, mas 2 divisões que não levavam nem equipamento nem armamento. O armamento foi todo ele recebido em França quando elas desembarcaram. Os primeiros embarques começaram em fevereiro de 1917, prolongando-se até outubro. Normalmente eram feitos de forma confusa e à noite para se dissimularem. O comboio era escoltado por navios da Armada Inglesa. O navio Pedro Nunes ficou conhecido como o navio fantasma pela capacidade de evitar os submarinos alemães. Os soldados, chegados a Brest, desembarcavam e eram enviados por via férrea até à zona de Aire-sur-Ly. As unidades, à medida que iam desembarcando, em nível de companhia e de batalhões, eram encaminhadas para as escolas do exército inglês em França. Era nessas escolas que lhes era dado um curso sobre a Guerra das Trincheiras. Depois, pouco a pouco, é que as unidades portuguesas eram colocadas na frente. Foi um processo que demorou longas semanas. O que era feito era, quando havia uma companhia que tinha passado por esse curso, uma primeira companhia, era colocada num batalhão britânico e durante uns tempos ficava inserida no batalhão britânico. Quando havia um número suficiente de companhias portuguesas que tinham passado por este processo, então formava-se um batalhão português. E o batalhão português era inserido numa brigada britânica. E ficava mais algum tempo
na prática, ambientar-se à guerra de trincheiras. A partir do momento em que havia vários batalhões, era constituída uma brigada, depois uma divisão, e só ao fim de alguns meses é que foi entregue um pequeno setor da frente, cerca de 10 quilómetros, ao Corpo Expedicionário Português. Os 20 mil homens que constituíram o CEP ocuparam uma área antes atribuída aos 84 mil soldados do 11º Corpo de Exército Britânico. O setor tinha uma configuração de trapézio e estava agora integrado no 1º Exército Britânico, comandado pelo general Horne. Nos seus flancos encontravam-se a norte, a 40ª e a sul, a 55ª Divisões Britânicas. Para lá da terra de ninguém, numa faixa de 100 a 400 metros de largura, opunha-se a 81ª Divisão de Reserva Alemã, pertencente ao 6º Exército de von Quast. O CEP ia ter finalmente contacto com a Guerra de Trincheiras. After the Germans had achieved their initial advance in November in 1914, they then essentially adopt defensive positions between November 1914 and March 1918. There are exceptions to that, and particularly, of course, the attack at Verdun in 1960. But between 1914 and 1918, they're holding a defensive position, and it's the Allies who are having to attack. The Allies who are having to attack to regain the lost countries of Belgium and northern France. O corpo português ocupava de início cerca de 14, era um setor muito grande e por isso mesmo foi encurtado para 11 km. Estamos a falar de qualquer coisa, possivelmente como 2% da frente. Em termos comparativos, pode-se dizer que enquanto na primeira semana de abril os americanos, os Estados Unidos, tinham 60 mil homens em França, pode-se acrescentar apenas 60 mil homens em França, num setor com 10 km de frente, os portugueses, com, nessa altura, 20 mil homens, um terço, ocupavam 11 km. A difícil situação defensiva dos aliados em 1917 levou o Comando Supremo Aliado, pela primeira vez desde o início da guerra, a adotar uma postura defensiva. As táticas defensivas baseavam-se nos métodos e manuais alemães de 1916-17. Es war für Soldaten an sich nichts Ungewöhnliches, Gräben zu graben. Aber das war in früheren Kriegen immer so. Eine Schlacht lief den Tag über, dann kam die Nacht, man grub sich in Gräben ein und war dort vielleicht 2-3 Tage, um Kraft zu schöpfen. Das Neue war in der Tat, dass 1914 diese Gräben zu einer Dauereinrichtung wurden. Das haben die Deutschen nicht freiwillig getan, sondern ist ein Resultat aus der Entwicklung, dass der deutsche Vormarsch 1914 zum Stehen kam und man sich dort eingrub, wo man eben gerade sich befand. Und das ist besonders in Flandern wichtig, weil dort bis in die letzten Oktober-November-Tage 1914 die Deutschen noch versucht haben, einen entscheidenden Sieg zu erringen und bis zum Meer vorzustoßen, was ihnen nicht gelungen ist. And what they do is they look at the German patterns of defensive fighting, because the Germans have been doing it more recently and more often. And the principle there is that you don't hold your front line very strongly, you hold your second line more strongly, and you have a reserve position as well. So you've effectively got 3 positions, one after the other. Em teoria, as defesas deveriam ter 15 km de profundidade, escalonadas em 3 zonas. A linha da frente era constituída pelas linhas A, B e C. A linha A, fronteira à terra de ninguém, sofria maioritariamente o contacto com o inimigo. In the conditions of Flanders, that's really rather hard to achieve, partly because the ground is so much closer together and the objectives are so much closer together that you can't simply let the enemy come into the first position and go on to the second position. 1 quilómetro à retaguarda encontrava-se a linha das aldeias, apoiada em pontos fortes, constituídos na sua maioria pelas ruínas de habitações. As forças de artilharia, colocadas na linha do corpo, estavam suficientemente distantes do inimigo para impedir a sua súbita captura. Na linha do exército encontrava-se a artilharia pesada que apoiava o setor português.
Para trás da linha do exército, a 10, 12 quilómetros da frente, vinham todos os serviços de apoio, os hospitais, o quartel-general, a logística. A alimentação estava a cargo dos serviços de administração militar, com rações inicialmente idênticas às dos britânicos e depois adaptadas aos hábitos das tropas portuguesas. Pelas Decauville, vias férreas de bitola muito reduzida, puxadas a braço, passavam as vagonetes ao longo das trincheiras até às cozinhas das companhias. O transporte era feito de manhã e a distribuição ao entardecer, desde que os bombardeamentos ou raids alemães não alterassem esta rotina. O general Tamagnini, comandante do Corpo Expedicionário Português até abril de 1918, tinha o seu quartel-general em Saint-Venant. Lá à frente, a sensivelmente 12 km, as primeiras linhas batiam-se com um problema adicional diário, o excesso de água e lama. Estava na zona da Flandres, que era uma zona especialmente difícil, não tanto em termos militares, mas em termos de vida nas trincheiras. Nomeadamente era uma zona alagada, era uma zona quase pantanosa. O que significa que, por exemplo, abrir uma trincheira era muito difícil porque assim que se começava a abrir um buraco enchia-se de água. Logo era uma zona de lama por todo lado, muita água, bastava umas pequenas chuvas no inverno para alagar as trincheiras. Logo, era uma zona onde a vida cotidiana das trincheiras era mais difícil do que noutra. O dia-a-dia dos soldados, na primeira linha, era passado entre os períodos de vigília noturna e os de reconstrução das trincheiras por força dos bombardeamentos sofridos, sobretudo durante a noite. Die Gräben waren eben in die Erde gegraben, das heißt, überall war es feucht. Überall gab es Ratten, es war ein sehr unangenehmes Leben. Es war überall dreckig, es war schwierig, Proviant, Nahrungsmittel in die Gräben zu bekommen. Man konnte nie aufrecht gehen, man musste immer in gebückter Haltung gehen, weil es eben überall Scharfschützen gab. Also insofern war es ein sehr langweiliges und trotzdem gefährliches Leben. O inverno de 1917-18 foi inverno muito rigoroso, as temperaturas desceram a 20 graus negativos, muito chuvoso. As trincheiras cavadas no terreno tinham que ser sustidas por taludes de madeira, com as dificuldades que se podem prever, de condições relativamente insalubres, em que muitas vezes chegou a haver doenças infecciosas e outras mal-estares provocadas pelas condições meteorológicas muito deficientes. Era uma zona plana com os bosques e com as zonas arborizadas muito pequenos. Normalmente havia árvores isoladas, que aliás, diga-se, ao fim de algum tempo desapareciam. Portanto, o que ficava era uma planície quebrada por pequenas colinas, uma colina de 10, 15 metros era uma grande elevação, e era uma zona onde a engenharia inglesa, sobretudo, tinha feito desde há anos tentativas de drenagem das terras. Portanto, tentativas de controlar as zonas pantanosas e as zonas alagadas que eram frequentes, não só no inverno, mas em alguns casos o ano inteiro. Eles apanharam períodos muito difíceis, apanharam a primavera com muita chuva, apanharam o inverno também com muita chuva, e é um tipo de lama que cola. Há relatos até de soldados que estão presos com os pés, então põem as mãos no chão para tentar soltar os pés e ficam com as mãos presas também na lama. It's also much more difficult to achieve because to create these defensive positions you need labour, you need men to dig and well, in this case actually to go above the surface because the ground's so muddy, so not just to dig down but to dig upwards to create positions. In March and April 1918 these positions are not yet completed. Por outro lado, embora toda aquela zona seja uma planície, que se pode ver muito bem nas imagens, a posição alemã era ligeiramente mais elevada do que a portuguesa. O que é que acontecia? Quando chovia, a água descia da zona alemã e vinha para a zona portuguesa. As
as armas determinantes eram as armas da artilharia. Os canhões de longo e médio alcance, os morteiros, muito variados, a própria metralhadora, sendo uma arma de infantaria, enfim, funciona como uma espécie de peça de tiro ultra rápido. Im Ersten Weltkrieg war das Maschinengewehr, das sich im Grabenkrieg besonders bewährt hat, weil es anstürmende Truppen sehr wirksam gegen anstürmende feindliche Truppen angewandt werden konnte. Daneben waren wichtige Waffen etwa Minenwerfer. Das sind also Waffen, die aus einem Graben heraus in einen anderen Graben hineinschießen konnten. Weiter in hinteren Linien war dann natürlich vor allem die Artillerie sehr wichtig, mit der man die gegnerischen Gräben zerstören konnte. Daneben gab es etwa den Einsatz von Scharfschützen. Und auch eine wichtige Waffe ist natürlich das Gas, das von den Deutschen seit dem Frühjahr 1915 eingesetzt wurde, erstmals auch an der Flandernfront, das dann aber auch sehr bald natürlich von den anderen Armeen auch eingesetzt wurde. Eine wichtige technologische Entwicklung des Ersten Weltkrieges hat die deutsche Armee interessanterweise nicht mitgemacht, das ist die Entwicklung des Panzers. The nature of the fighting by 1917, 1918 on the Western Front has been called industrialized war. The shape of the battlefield was affected profoundly by heavy artillery, by tanks, by gas, by barbed wire. And that really required an adaptation on the part of the individual soldier. Hoje será a nossa última noite na primeira linha. Os da primeira divisão já recuaram. Nós vamos amanhã. Desde março que os alemães tentam romper as nossas linhas noutros setores. As ofensivas constituíram a última oportunidade que o comando alemão considerou ter para ganhar a guerra. É preciso ter presente que, nesse momento, a Alemanha tinha vencido metade da guerra. Tinha vencido o Império Russo na frente leste. Die Revolution in Russland und die Tatsache, dass Russland dann aus dem Krieg ausschied nach der erfolgreichen Oktoberrevolution, war der große strategische Erfolg der deutschen Kriegsführung und der österreich-ungarischen Kriegsführung im gesamten Krieg. Also insofern eine riesengroße Erleichterung, das, was man 3 Jahre erhofft hatte, erreichen zu können. Zum einen, weil ein militärischer Gegner wegfiel, zum anderen, weil man in der Folgezeit hoffte, vor allem große Mengen an Nahrungsmitteln aus dem besiegten Russland, aus der Ukraine vor allem, gewinnen zu können. So the Germans could switch troops from the east to the west. There therefore seemed at last, from the German point of view, to be an opportunity for a decisive offensive in the west. The trouble that they had was in choosing where they should attack, because many generals on the German side felt they had enough men for one attack. The reality is, in the first half of 1918, that they launch 5 attacks, and they don't have the resources or the manpower in particular to enable them to do that. O grande golpe devia ser contra os britânicos, que não eram a força principal dos aliados, mas a segunda força, porque a tendência dos britânicos, se fossem batidos, era recuar, naturalmente, para os portos, recuar para o Canal da Mancha, e então poder-se-ia envolver o exército francês e conseguir a vitória na frente ocidental. Die Hoffnung war, mit einem gezielten Schlag vor allem die britische Armee von der französischen zu trennen und die britische Armee quasi ans Meer zu treiben und damit zur Aufgabe zu zwingen oder zur Flucht über den Kanal nach England und damit im Grunde Großbritannien aus dem Krieg herauszubringen. Und dann war die Annahme, dass Frankreich auf sich alleine gestellt diesen Krieg nicht würde weiterführen können. That reflects the very grave worries that the British Army is going either to be cut off from its supply lines back to Britain, or if it fights to protect those supply lines back to Britain, that an enormous gap will be open between it and the French army, so that there will be real strategic consequences from this battle. And the worry, not only in France but also in London, that this really was a testing moment when the Germans might, after all, win the war, seems to be real enough. There is genuine panic, and nobody at this stage has any anticipation
that in fact the war will be won by the end of 1918. Ludendorff durchgesetzt, der alles auf eine Karte setzen wollte und gesagt hat, wir müssen versuchen, bevor die amerikanischen Truppen in großer Zahl nach Europa kommen, einen entscheidenden Schlag anzusetzen, um diesen Krieg noch rechtzeitig zu beenden. Das war eine sehr riskante Strategie und es gab eben auch andere Stimmen, die eher auf eine defensive Taktik gesetzt haben. Ludendorff hat sich also durchgesetzt mit dieser Alles-oder-Nichts-Strategie. Er hat Vabanque gespielt. Die Aussicht schien auch zunächst nicht völlig unrealistisch, denn aufgrund der Tatsache, dass aus Russland einige Divisionen doch nach Westen transferiert werden konnten, war es zum ersten Mal im Krieg so, dass die deutsche Armee zahlenmäßig den Westalliierten an der Westfront überlegen war. A Alemanha tinha 30 e tal, 40 divisões que podia transportar do Oriente para o Ocidente e que ia lançar com as suas novas táticas de assalto nas ofensivas da primavera. Mas sabia que se elas falhassem, o tempo estava contra a Alemanha. Sabia que o exército americano estava a chegar. Por enquanto ainda era só uma divisão no início de 1918, 4 divisões americanas em abril, mas estavam previstos exércitos inteiros. Perante a ameaça alemã de que atacaria todo e qualquer navio que cruzasse o Atlântico, mesmo pertencente a um país neutro como os Estados Unidos, o governo americano declarou guerra em 1917, mas só em maio de 1918 os americanos apareceram na frente de batalha. Die Operation Georgette war Teil einer groß angelegten Operation, der Frühjahrsoffensiven, die ja am 21. März 1918 bereits begannen und dann bis in den Sommer 1918 dauerten. Das Hauptziel war, die britische und die französische Armee voneinander zu trennen, um dann die britische Armee einzukreisen. Es kam für die Deutschen sehr gelegen, dass ein Frontabschnitt von der portugiesischen Armee gehalten wurde, weil man dort eben annahm, dass die portugiesische Armee noch leichter als die britische zu besiegen sein würde. Und deswegen hat man diesen Punkt dann für den Angriff am 9. April ausgewählt, um zunächst mal einen Anfangserfolg zu erzielen. Licença, meu tenente. Entra. Esta noite não chove. Mas faz frio, meu tenente. Vai cigarro. Obrigado. Leva lá o rum aos homens. Eu já lá vou ter. Vai lá ver. Só se aguentou mais uma noite, meu tenente. Então, não onde aguentar. De noite é que é o inferno. Ou se espera toda a noite embarcando rum para nos aguentarmos, ou se vai de patrulha andando como gatos, caindo aqui, levantando-nos acolá, rezando a Cristo para que nos chegue o dia da rendição e que o Boche não nos veja, para que não nos retalie com mais um bombardeamento. A Primeira Guerra Mundial também é caracterizada por esta banalidade do horror. Era um verdadeiro inferno diário, em que havia mortos e estropiados em número variável, mas havia sempre ao longo da frente, porque os bombardeamentos com artilharia ou com morteiros eram constantes, além dos raids, ou em casos esporádicos, gases e aviação. Porque isso tem a ver com a tal banalidade do horror, com as condições brutais que caracterizam a Primeira Guerra Mundial. Na noite de 8 para 9 de abril, na planície do Rio Lys, frente ao setor português, a solitária 81ª Divisão de Reserva Alemã recua para dar lugar a 4 divisões colocadas na linha da frente. À sua retaguarda encontram-se mais 4 divisões que, no seu conjunto, alinham 100.000 homens preparados para riscar do mapa o setor português. A artilharia do 6º Exército passou a dispor de um total de 1.700 peças, número 4 vezes superior ao dos aliados, 100 peças por quilómetro. Por comparação, a 2ª Divisão Portuguesa tinha 88 peças para uma frente de 11 quilómetros. A Operação Georgette estava marcada para o dia 8 de abril,
mas a pedido do comando do exército alemão, do general von Quast e do seu chefe de Estado-Maior, Ritter von Lentz, foi adiado um dia para uma maior concentração da artilharia que estava a chegar vinda da frente do Somme. Pelo contrário, a artilharia pesada que apoiava que deveria ter apoiado o CEP ainda estava na frente do Somme, a artilharia pesada do primeiro exército britânico. Do ponto de vista britânico, a situação que se criou no dia 9 de abril era um pouco a situação ideal. Porquê? Na retaguarda da frente portuguesa, a 6, 7 quilómetros da frente portuguesa, havia a linha dos rios, nomeadamente a linha do rio Lis e do seu afluente. Ora, essa linha dos rios desde sempre que era encarada como a segunda frente. Ou seja, se houvesse uma grande ofensiva em que a frente portuguesa se esboroasse, aí resistir-se ao ímpeto numa segunda linha de defesa. E essa segunda linha estava guarnecida, nesta altura, por 2 divisões inglesas frescas. Uma delas era a divisão que devia ir substituir a divisão portuguesa no dia 9 de abril, ou seja, a retirada estava prevista para a tarde e o final do dia 9 de abril. The main initial thrust of the German attack on the 9th of April was deliberately directed at the Portuguese divisions. There was an expectation that would be a weak point. It comes back to this issue of Ludendorff as essentially the operational head of the German headquarters, wanting to achieve a breakthrough. His tactical objective is paramount, so he wants to drive at a point in the line where he thinks he can achieve that breakthrough. And the Portuguese sector is where he thinks he can do it. Es gibt ein sehr schönes Zitat, das von Ludendorff überliefert ist, als er im April 1918 gefragt wird, was denn das strategische Ziel dieser Offensive sei, hat er in sehr barschem Ton geantwortet: Ich verbitte mir das Wort Strategie. Wir hauen einfach ein Loch hinein und schauen, was dann passiert. So haben wir es 1914 in Ostpreußen auch gemacht. Also es gab keinen wirklichen Plan, was man eigentlich erreichen wollte mit diesen Offensiven. Na madrugada do 9 de abril, às 4h15, inicia-se um violento bombardeamento de artilharia e morteiros pesados, dirigido principalmente contra as frentes da 2ª Divisão Portuguesa e 40ª Britânica. Além das poderosas granadas explosivas, foram utilizados gases fugênio e mostarda. Os objetivos visavam neutralizar a artilharia dos aliados, os cruzamentos de estradas, postos de comando até ao nível de batalhão. Cette ferme ici que mes grands-parents avaient construit, mes arrière-grands-parents avaient construit en 1910, fut rasée totalement. Et quand ils sont revenus de la guerre, ils étaient partis en Normandie, mes arrière-grands-parents, et quand mon grand-père est revenu avec ses 3 frères, tout était rasé complètement. Após a barragem de artilharia, os alemães lançaram-se ao assalto das posições portuguesas. Às 7 horas, a infantaria alemã salta aos parapeitos e avança sobre a primeira linha, em 3 vagas de assalto à distância de 120 metros entre si. Alguns grupos dispersos pelos abrigos do terreno à retaguarda da primeira linha oferecem a resistência possível. Em alguns pontos, chega-se à luta corpo a corpo. No entanto, as baixas são enormes no lado português. A 5ª Brigada, no setor de Fauquissart, perde mais de 60% dos seus efetivos, cumprindo a ordem de morrer na linha B.
The 9th of April, the attack on the 9th of April was possibly the Black Day of the British Army. It's a phrase, the Black Day of the German Army, which is used of the British attack and French attack on the 8th of August 1918. The 9th of April 1918 is the moment when things seem truly desperate. And a day or two afterwards, Haig, the British Supreme Commander, issued a famous order, rhetorical order, telling the British Army that their backs were to the wall and that they must die where they stood, essentially. Em La Couture, as tropas alemãs defrontam-se com 3 companhias portuguesas e o 11º Batalhão de Ciclistas britânico. O combate dura até às 12 horas do dia seguinte, quando as munições se esgotaram. Quem comandava as forças portuguesas dentro de La Couture era o Major Bento Roma, que esteve a fazer, digamos, a dirigir todas as operações, e foi ele, digamos, o cérebro por trás e a força motivadora por trás daquela resistência, não é? Mas depois penso também, havia um bom quadro de oficiais. Ele, aliás, no relatório que fez, queixa-se apenas de um oficial, um capitão, Magno, acho eu, que ele achava que não teve capacidade e também que terá desaparecido. Ils ont fait preuve d'un courage et d'un héroïsme extraordinaire. Sans eux, les Allemands perçaient le front. Ça, c'est très clair. Hein. Le dernier réduit a été sur La Couture. Ils ont quitté La Couture dans des conditions d'extrême violence et d'extrême difficulté, avec beaucoup de morts, beaucoup de sang versé. Et sans eux, le front était percé, quoi. Em poucas horas, o setor português deixava de existir. As divisões alemãs tinham literalmente atrocidade a 2ª Divisão do Corpo Expedicionário Português. Em algumas unidades, as baixas rondavam os 60%. Em 2 dias, foram aprisionados mais de 6.500 portugueses. O que aconteceu nessa altura foi que, portanto, quando eles se entregam, não é? Tanto os que resistiram como os que não resistiram, eles são enviados para a retaguarda alemã, na maior parte dos casos sem escolta. Portanto, os alemães diziam, vão lá para trás. Portanto, eles iam, caminhavam, não é? Atravessavam a terra de ninguém, portanto, e viam soldados aparecer, e alguém lá à frente depois se ocupava deles, não é? Nessa altura havia um aglomerado de prisioneiros, estava lá uma sentinela e era ele que tratava deles, não é? E foi assim que eles foram enviados para um primeiro campo de prisioneiros muito improvisado, e depois foram enviados para Lille, onde, ao que parece, receberam um grande apoio da população francesa. A população de Lille, que foi de resto depois condecorada pelo apoio que deu aos soldados portugueses. Felizmente, quando se dá a captura dos prisioneiros portugueses, já estamos em 1918, já estão instituídos e em funcionamento os campos de prisioneiros e, portanto, os prisioneiros portugueses não têm o problema que tiveram aqueles que foram capturados no início da guerra, mas têm que enfrentar situações muito difíceis do ponto de vista material e do ponto de vista moral. A qualidade da alimentação e a violação da correspondência eram normalmente os principais problemas dos prisioneiros portugueses, que muitas vezes demonstraram capacidade para organizar grupos de leitura ou de teatro, ajudando assim a passar o tempo de cativeiro. Contudo, o CEP manteve-se, embora muito desfalcado. O comando britânico começou a dispersar as unidades em trabalhos de apoio às divisões inglesas. Só após prolongadas negociações foi possível retirar as nossas tropas dessa humilhante situação e colocá-las de novo na frente. Auf mittlere Sicht war diese Schlacht aber doch ein Beitrag zur Niederlage Deutschlands, weil dieser Erfolg, dieser lokale, örtliche Erfolg in dieser Schlacht sehr viele Soldaten das Leben gekostet hat, sehr viel Ausrüstung, sehr viel Munition verloren ging. Die deutsche Armee konnte diese Verluste eben nicht mehr ersetzen, während die britischen und französischen Truppen sie besser ersetzen konnten und vor allem natürlich dann im Laufe des Sommers immer mehr von den amerikanischen Truppen Verstärkung erhielten. Und als dann im Sommer 1918 die Alliierten mit ihrer Offensive begannen, war die deutsche Armee so geschwächt, dass sie dieser Offensive nicht mehr standhalten konnte, was sie vermutlich sehr viel besser gekonnt hätte, wenn man auf diese Frühjahrsoffensiven verzichtet hätte. Do ponto de vista aliado, o que aconteceu no dia 9 de abril foi que a divisão que estava na frente
Era a divisão portuguesa, mas era uma divisão. Se fosse uma divisão inglesa, possivelmente a situação não teria sido muito diferente. A divisão que estava na frente aqui a receber o grande ímpeto da ofensiva alemã esboroou-se, a sua resistência organizada desapareceu nas primeiras horas. Possivelmente, se fosse uma divisão inglesa, no mínimo ela recuaria também para a linha dos rios, não conseguiria aguentar o impacto, aquele primeiro impacto com grande força da ofensiva alemã, mas estavam duas divisões inglesas a 7 km da frente, preparadas para aguentar aí o esforço alemão. Não conseguiram, mesmo assim tiveram que ceder terreno, mas essa frente estava constituída. Por muito que nos custe, o 9 de Abril foi um dia normal do horror. O desfecho não podia ter sido outro e a história militar da Primeira Guerra Mundial é uma história sucessiva de divisões desfeitas ou em operações de ataque ou em operação de defesa. Só para dar um número, por exemplo, o primeiro dia da Batalha de Somme, 1 de julho de 1916, custou aos ingleses 60 mil mortos. Eu repito porque o número é aterrador. 60 mil mortos num dia de operações. E era uma ofensiva inglesa. Há números equivalentes para Verdun, quer do lado alemão, quer do lado francês. E é este massacre metódico que caracteriza a Primeira Guerra Mundial, com as suas doutrinas táticas muito rígidas, com o seu armamento de uma sociedade industrial mobilizada para produzir munições, as mulheres na retaguarda e os homens, e para fazer com que os canhões as disparem. E é esta máquina industrial que cai em cima do fator humano. Es war sicherlich in der damaligen Zeit, wurden die Menschen so erzogen, dass Krieg etwas Natürliches ist, dass das zur Weltordnung dazugehört. Kriege gibt es eben, dass das im Grunde wie ein Naturereignis ist. Sehr viele Menschen waren patriotisch erzogen, glaubten mit diesem Krieg ihrem Vaterland einen Dienst zu erweisen. Das sind sicher alles Erklärungen, aber warum die Vernunft so lange ausgeschaltet werden konnte und warum sich ganze Nationen so in eine Sackgasse verrennen konnten und da keinen Ausweg mehr fanden, bleibt schwer zu erklären. Es ist auf jeden Fall eines der großen Dramen natürlich der europäischen Geschichte, dass dieser Kampf eben erst nach 4 Jahren mit einem schwer und teuer erkauften Sieg der Westalliierten enden konnte. Und noch trauriger ist, dass Europa nicht wirklich daraus gelernt hat, sondern dass es einen zweiten Weltkrieg brauchte, bis diese Lektionen verstanden wurden und wir heute nur dankbar sein können, dass wir in dieser friedlichen Umgebung leben können und die heutige Jugend gar nicht mehr weiß, was ein Krieg ist. Após o armistício em novembro de 1918, os portugueses desfilavam vitoriosos nos Campos Elíseos. Na fatal semana de abril, em que circunstâncias difíceis se combinaram para favorecer o assalto alemão, a derrota tática anglo-portuguesa na Batalha de Lalice era inevitável. Mas apesar dos sucessos iniciais, os alemães não alcançaram os objetivos estratégicos de envolver os britânicos na Flandres e empurrá-los para o mar, devido à resistência que encontraram desde o 9 de abril até ao fim desse fatídico mês de 1918. Ficará para a história militar a atitude de alguns soldados portugueses que se bateram com coragem, evitando que obuses caíssem em mãos inimigas ou defendendo os seus camaradas disparando até à última bala, como Aníbal Augusto Milhais, conhecido como Soldado Milhões, ou Cabo Sementes, entre outros. Há um impacto social profundo da Primeira Guerra nas famílias portuguesas. Podemos fazer um exercício muito simples que nos dá uma ideia do que pode ter significado esse impacto.
Se nós dividirmos o número de famílias existentes em Portugal, de acordo com o último censo anterior a 1914, pelo número de prisioneiros, feridos e mortos ou de soldados mobilizados, chegamos a números que são muito significativos. E em cada 13 famílias portuguesas, uma teve um soldado mobilizado na guerra. Numa frente de 11 quilómetros, as 8 divisões alemãs bateram a precária, cansada e mal preparada 2ª Divisão Portuguesa em linha. Pelas dificuldades postas ao avanço, que os alemães pretendiam fulminante, foi valiosa para os aliados a defesa do setor português. A 2ª Divisão cumpriu a ordem: morrer na linha B.